Olá pessoal, aqui quem fala é Professor Beto. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou professor de língua portuguesa, especialista em concursos públicos, E esse trabalho vai ser excelente. Há muito tempo eu queria fazer isso, preparar um resumo geral de todas as classes gramaticais. Ou seja, pega esse resumo, um pouquinho antes da prova, acabou. Classes gramaticais, que é 1/3 da prova, acabou. Certo? Depois eu vou fazer os outros itens. Mas se você gostou, já aproveita, se inscreve no canal, criatura. Envie esse vídeo para outras pessoas que pretendem passar em concursos públicos e querem compreender língua portuguesa. Não decorar regrinha, macete, tu entende? Aí tem outros colegas aí na internet que têm trabalhos que são respeitáveis. Eu não aposto nisso, eu aposto em qualidade de aprendizagem, porque é assim que eu tirei primeiro lugar no vestibular, é assim que eu passei em concurso público, é assim que eu faço meus alunos gabaritarem, ok? Muito importante, muito importante. Compreender é absolutamente fundamental. E vocês, mas não tem que memorizar? Tem, então eu vou apresentar para vocês todas as técnicas. Vocês vão sair daqui sabendo as informações e ainda tendo material paradidático. Que é isso, professor Beto? Material acessório para aumentar a capacidade de fixação de vocês dessa matéria, ok? Muito bem, vamos lá então. Ok, aqui estão as 10 classes gramaticais. Lembrando que classes gramaticais é análise morfológica da língua portuguesa. Então a gente diz que uma palavra pode ser classificada como uma dessas 10 coisas. Então, se aparecer na prova assim, esta tal palavra pode ser classificada como sujeito. Não, sujeito não é classe. Exerce função sintática de sujeito. A classe é artigo, substantivo, adjetivo, são essas aqui, tá? Vou falar rapidamente para vocês a respeito disso. Assistam até o final. Não percam que no final vai ter um presente especial, tá? Que vocês vão dizer assim, meu Deus, eu não sabia que poderia existir isso. Eu tenho certeza. Olha só, repara, artigos são 8. Vai ser o primeiro item que nós vamos revisar aqui, tá? O a, o um e o uma e os seus plurais, tá? Depois, substantivo, adjetivo e advérbio são classes gramaticais muito interessantes porque, na verdade, vai gerar a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. Nessa ordem, substantiva, adjetiva e adverbial. É assim que você vai aprender a investigar. Quem já teve aula comigo sabe como gabaritar. É assim mesmo. Substantivo é um ser, adjetivo qualifica um ser e um advérbio qualifica principalmente verbo, ok? Depois nós vamos ver a conjunção e a preposição. Por que as duas, professor? Porque a conjunção une duas orações e a preposição une duas palavras. Certo? Conjunção tem uma especificidade um pouco maior. Tem as subordinativas, tem as conjunções coordenativas, subordinativas e tem essas categorias. Vamos falar sobre os detalhes a respeito disso, Depois tem verbos, em que vamos falar a respeito das flexões do verbo, dos tempos verbais, pronomes, vamos falar dos 6 pronomes, vou destacar os 2 mais importantes. Vocês estão preparadíssimos depois disso, não tem prova que vocês não possam enfrentar e fazer show. Numeral e interjeição eu vou comentar a respeito no final, porque na verdade tem uma incidência de prova muito baixa, muito pequena, quase impossível cair esse conteúdo. Mas vamos lá. Artigo. Primeira coisa que tem que saber sobre artigo é que, na verdade, aqui eu já coloquei direto o que a banca pode pedir de vocês, tá? Veja bem, o artigo, primeira coisa, nunca se apresenta antes da palavra que. Apareceu a palavra que antes, aquele a ou aquele o, não é artigo. A vitória, a que importa, será a final. A vitória, aquela que importa, nós veremos daqui a uns 10, 12 minutos que isso aqui se chama pronome demonstrativo. Demonstrativo. E, aliás, a banca adora perguntar esse item aí. E na letra A está te esperando assim, artigo de braços abertos. A banca é composta por seres do mal que emanam da escuridão. Segundo item, nunca será artigo se puder ser substituído por ele, por ela. Bem fácil, cumprimentei-a na sala. Cumprimentei ela na sala. Entende? Ok? Lembra, cumprimento é assim de cumprimentar.
Comprimento é de medida, tá? Então, ó, cumprimentei-a na sala porque não a vi entrar, porque não vi ela entrar. A gente diz na rua, vi ela, tu ouve pessoas dizer, fica feio, mas não a vi entrar, tá? É ela nos dois casos, então é pronome oblíquo, não é artigo. E o importante é saber que não é artigo. Não tem artigo na frente de que e não tem artigo quando dá para trocar por ele ou por ela. Depois, nunca é regido por um verbo ou por um nome. Regido é quando a palavra exige. Por exemplo, assim, ó, a atenção a cada detalhe. Ó, você consegue notar que o a tá solto ali, gente, o primeiro a. Só acompanha a atenção. Então, ele é artigo. Assim funciona o artigo. A atenção a cada. Se é atenção a alguém. Então, aí vem do atenção. Então, não é artigo, vai ser uma preposição. Tá? A preposição é que vem exigida por um verbo ou por um nome. Aqui, no caso, é um nome. Atenção a cada detalhe foi solicitada a todos. Se é solicitada, foi solicitada é verbo, né? Ó, foi solicitada a alguém. Aquele a também é uma preposição, não é artigo. Ok? Nunca o artigo aparecerá com o hífen. Nunca, gente. Apareceu o hífen, vai ser pronome oblíquo. Entende? Regra. Apareceu, não tem como ter artigo grudado por um hífen. Ok? Muito bem. Vamos ver a próxima. Aqui tem um panorama geral, né, num mapa mental que eu fiz de todo o conteúdo para vocês fixarem bastante. Ó, aqui estão os artigos lá em cima. Depois ali tem aquela observação sobre a contração que acontece. Ó, vi o jeito da Ana, tá certo? Jeito da Ana. Agora, não dá para dizer vi o jeito da Ana pisar, é de a Ana pisar. Lembra? Não ocorre essa contração ali no da quando o sujeito é a Ana. Tu entende? Porque o sujeito do pisar é a Ana, o a e a Ana junto. Certo? Muito bem. Depois, além disso, tem um dado importante que nós veremos logo em seguida, as situações que o artigo é proibido e quando ele é opcional, certo? E depois, além disso, tem aquela frase teste, porque tem algumas palavras que simplesmente não aceitam o artigo e isso acaba tendo uma consequência muito grande no capítulo da crase, certo? Vamos ver o seguinte, ó. Então, verificando aqueles elementos. Quando é que ele é proibido? Na frente de casa, terra, pronome de tratamento, palavras iguais e distância. Certo? Lembra lá, ó, da casa cheia de terra, na sala tem pronome de tratamento, o rei falando com as pessoas, lembra da historinha que eu falei durante a minha aula, né? Palavras iguais, lá fora tem um monte de pessoas iguais aguardando para ser atendida pelo rei, e distância está escrito em cima num touro, distância. Casa, terra, pronome de tratamento, palavras iguais, distância. Guarda isso, certo? Além disso, o artigo é opcional na frente de pronome possessivo e na frente de nome de pessoa, mas no que diz respeito à prova, é importante nome de possessivo feminino, porque a crase fica opcional, e na frente de nome de mulher, não é nome feminino, é nome de mulher, Adriana, Marta, Regina, ok? Tá? E é fácil lembrar, ó, possessivo, mulher, mulher, possessivo, possessivo, mulher. Ai, professor, o senhor é machista. Não, é só para brincar, para lembrar, tá? Muito bem. E aí, outra coisa. Aqui tô só voltando ali, ó, ele é parecido com, o artigo é parecido com pronome oblíquo, com pronome demonstrativo, com preposição, só que nós vimos, ó, quando é para trocar por ele ou por ela, é pronome oblíquo, lembra? E aí pronome demonstrativo é na frente de que, nunca vai ser artigo, vai ser pronome demonstrativo, e aquela preposição é quando estiver regido por alguém, é preposição, tá? Mais um dado fundamental agora, olha só, na frente, depois da palavra cujo, cuja, não existe artigo. Não existe esta é a moça cuja a prova. Não, essa é a moça cuja prova, não cuja a prova. Certo? E a palavra certo não existe na frente de um termo. Não existe artigo indefinido na frente da palavra certa e indefinida. Por exemplo, assim, ó, uma certa pessoa não dá, tem que dizer certa pessoa ou uma pessoa. Tá? Então, cujo não aceita artigo depois e o certo não aceita o artigo indefinido uma antes. Ok? Muito bem, essas então são as situações do artigo. Vamos para o substantivo, certo? Ó, substantivo. Na verdade, substantivo é simplesmente algo que representa, né? A palavra representa algo ou alguém, é um substantivo. Ó, a caneta manchou o caderno, ó, caneta é um substantivo, caderno, substantivo. Ela sabia de tudo, ela é um pronome substantivo que está no lugar de alguém. Sabia de tudo, tudo é um pronome substantivo que está... Professor, mas eu não sei o que é o tudo, por isso que é chamado de pronome indefinido.
tá vendo? Só que na verdade está no lugar dessa coisa, por isso que são pronomes substantivos, tá? Depois, Ana sabe que a equipe venceu. Ana sabe que a equipe venceu. Esse que a equipe venceu, Ana sabe isso. Então é uma oração subordinada substantiva. Sempre que for uma oração subordinada substantiva, dá para trocar por isso e equivale a algo. Entende? Porque tem vezes que dá para substituir por isso, mas não equivale a algo. Entende? Já vamos ver. Agora, nesse caso aqui, equivale. Ana sabe que a equipe venceu. Que a equipe venceu é a coisa que ela sabe. Outra coisa, quando começa com a palavrinha que, numa oração subordinada substantiva, aquilo é uma conjunção integrante. Guarda isso. Bem importante. Cai muito em prova. Uma das coisas que mais cai, aliás. Aqui tem algumas particularidades a respeito do substantivo. Vocês vejam bem. Olha só. Primeiro, ó, flexão de gênero, uniforme. E biforme. Biforme é homem, mulher, boi, vaca, essas coisas, tá? Agora tem bicho, por exemplo, que não tem, né? Que nem pulga, cobra. Aí chama epiceno. Epiceno, a palavra é feia e a situação é esdrúxula, né? Então, ó, pulga macho, pulga fêmea, cobra macho, epiceno é quando é dos bichos aquele, tá? Comum dos dois gêneros é quando ele é comum para os dois. As coisas que acompanham é que vai determinar. Entende? O chefe, a chefe, certo? Meu chefe, minha chefe, ok? E sobrecomum é quando não tem jeito, vai ser sempre igual, tipo criança, entende? É sempre a criança, masculino, feminino, de qualquer maneira vai ser sempre a criança, tá ok? Aí esse chama sobrecomum, certo? Depois, aumentativo, tudo bem, mulherona, mulher grande, diminutivo, provinha, tudo bem, tranquilo. Depois, na classificação dos substantivos, ainda tem substantivo simples, composto. Simples é uma palavra só, composto contém duas palavrinhas, né? Tipo pontapé, né? Comum é quando é comum de toda a classe, por exemplo, se eu disser animais, isso aí é comum. Se eu disser, por exemplo, Ernesto, aí é um ser, entende? É um só próprio. Se eu disser Nicarágua, é um país só, aí é próprio, tá? Primitiva é quando é a primeira, né? Tipo mesa, derivado é mesada, tá? E concreto é quando representa alguém que existe de verdade ou mesmo uma coisa, um ser imaginário. Isso é concreto, concreto. Tá? E abstrato é quando é sentimento, pensamento, conceito, aí é abstrato, ok? Muito bem, vamos ver o próximo capítulo então, aqui. Outra observação sobre substantivos que é importante para a prova de vocês. Veja bem, olha só, o pronome substantivo é quando o pronome está substituindo alguém. Entende? Ó, eu falei com Mariana, eu é um pronome que está no lugar do Beto, então pronome substantivo. O que é uma oração substantiva? É aquela que toda oração dá para trocar por isso. Lembra? Quando tiver o que e a oração for substantiva, aquele que é conjunção integrante. Conjunção integrante. E a flexão de gêneros, só lembrando que epiceno é dos bichos, comum de dois gêneros é quando o que acompanha determina, e sobrecomum é quando é igual, tá? E o abstrato é qualidade, sentimento, ação, estado, baribororó. Tá? Bem tranquilo, certo? Bem, adjetivo. Só que antes do adjetivo eu queria ver uma coisa com vocês, ó. Dá uma parada para pensar aí. E quais são os casos em que o artigo é proibido? Quais são aqueles 5 casos lá? Casa, terra, pronome de tratamento na sala, palavras iguais e distância, ok? Além disso, quando é que ele é opcional? Quando for pronome possessivo e nome de pessoa, né? Ok? Além disso, o que tem a ver o ou a quando está na frente de quê? Nunca vai ser artigo, vai ser sim pronome demonstrativo, certo? Além disso, o que é um substantivo epiceno? É aquele dos bichos. Muito bem. Como é que você sabe que é uma oração subordinada substantiva? Dá para trocar por isso? Muito bem. E qual é o que inicia a oração subordinada substantiva? Conjunção integrante. Muito bem. Vamos lá então. Agora, adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo é um qualificador de um substantivo. Tá junto com o substantivo. Que nem o artigo que acompanha o substantivo, o adjetivo também.
Certo? Então, ó, a caneta marrom, marrom está qualificando caneta, é adjetivo. Meu amigo, o meu está especificando que não é qualquer amigo, é o meu amigo. Então, ele é um pronome, mas não deixa de ser adjetivo. Chama de pronome adjetivo. Tá? Ana recebeu a moto que queria. Poderia dizer Ana recebeu a moto nova, mas não é nova, é que queria. Então, esse que queria está qualificando moto. Como está qualificando moto, é uma oração que funciona como adjetivo. Chama de oração adjetiva. Sempre que tiver aquele que iniciando uma oração adjetiva, que é o mais comum, inclusive, né? E a banca adora perguntar, esse que vai ser pronome relativo. Dá para trocar por o qual, a qual. Isso, tudo bem, mas é mais importante vocês compreenderem que tem o valor de adjetivo, tudo aquilo ali, tá? Então, essa diferença dos dois é fundamental. A oração subordinada substantiva, o que é integrante, a oração dá para trocar por isso. Ó, o chefe verificou que a equipe estava fragilizada. Verificou isso, que a equipe estava fragilizada. E depois, a adjetiva, comprei a moto que a nossa equipe precisava. Comprei a moto a qual a equipe precisava. Pronome relativo e tem um referente. Lembra, só a adjetiva tem referente, se refere a alguém. Certo? Fundamental que vocês saibam isso, tá? E aqui tá um mapa geral dos adjetivos, né? Flexão de grau, tem de comparação, de igualdade, inferioridade, que é difícil de cair, mas é fácil de saber, né? E tem o superlativo, facílimo, essas coisas, tá? O adjetivo também tem, esses dias caiu, ó, o adjetivo pode ser uniforme ou biforme. Uniforme é quando tem um jeito só, tipo inteligente é igual para homem e para mulher, do ponto de vista do gênero, né? Agora, polido para homem e polida para mulher, entende? Ok? Flexão de número, tem uns que é singular, lindo, plural, lindos, tudo bem. Tá? Lembrando que adjetivo tem aquela questão assim, ó, quando for cor, o que acontece? For cor verdadeira, não flexiona. Entende? Ela está com os dedos roxos. Ela está com as faces rosa. Rosa, não é rosas, porque rosa vem do substantivo. Quando vem do substantivo, rosa, violeta, gelo, cinza, ouro, aí não flexiona, tá? E lembrando que o composto flexiona sempre o segundo, ó, luvas médico-cirúrgicas, ok? Então, fazendo o fechamento do adjetivo, ó, pronome adjetivo, porque acompanha algo, alguém, é pronome adjetivo. Uma oração adjetiva, porque a oração qualifica alguém. Quando aconteceu o que, aquele que vai ser pronome relativo, né? Então, o que pode ser conjunção integrante, quando for uma oração igual a isso, aí vai ser substantiva, e aqui no capítulo do adjetivo vai ser pronome relativo, deve trocar por o qual, a qual. E lembrando que as flexões, ó, cores verdadeiras, flexionam, cores substantivos que se transformam em adjetivos não flexionam e composto flexiona ali, tudo bem. Ok? Advérbio agora. O advérbio, na verdade, ele qualifica basicamente o verbo, mas também pode qualificar um adjetivo e qualificar um advérbio. Guarda isso, ó, um advérbio qualifica verbo, adjetivo e advérbio, certo? Ó, Mariana chegou tarde, o tarde está qualificando chegou. Mariana tem olhos bem lindos, aí o bem está dizendo que o adjetivo lindo é mais lindo ainda. Né? Mariana chegou muito tarde, tarde é advérbio, que nem lá em cima, né? Só que o muito está deixando o tarde mais tarde ainda. Entende? Ó, uma maneira de ver é o seguinte, se uma palavra qualificar um substantivo, é adjetivo. Se qualificou qualquer outra coisa, verbo, adjetivo ou advérbio, vai ser também advérbio. Certo? Só que tem outro dado importante que ele fala a vocês, que é o seguinte, ó, aqui a gente vai comparar a oração adverbial. Assim como tem oração substantiva, tem oração adjetiva e oração adverbial. A oração substantiva tem o que, conjunção integrante, quando tem o que, né? Aí aquele que vai ser conjunção integrante. A adjetiva, olha ali, ó, tem o que, pronome relativo, lembra disso, né? E lembrando que a substantiva dá para trocar por isso, porque vira uma coisa. Né? Ó, notei que a noite está muito linda, notei isso. Tá? Isso é uma maneira de verificar que é substantiva. E está em primeira etapa porque é a primeira coisa a ser feita. Certo? A primeira coisa é ver se ela é substantiva. Se não for, vai para a segunda. Como é que é a segunda? Você tem que ver claramente que ele está qualificando alguém, gente. Olha ali, ó, encontrei a máquina que precisávamos. A qual precisávamos. Está definindo, está qualificando a máquina. Máquina é o referente do pronome que e, portanto, aquele pronome é um pronome relativo e aquilo se trata de uma oração subordinada
adjetiva. Professor, isso não der para trocar por isso e não está qualificando alguém? Então, a lei adverbial é a mais vagabunda que tem, é uma coisa bem com pouca importância. Está vinculado a verbo e quando é verbo ligação, ele não consegue nem achar o vínculo. Ó. Verificar que não se encaixa nos casos 1 e 2, então será adverbial. Ó. Lutei tanto que estou exausto. Lutei tanto isso? Não. Está qualificando alguém? Não. Então é adverbial. Acabou. Ok? Fácil isso? Muito bem, então lembrando que o advérbio qualifica o verbo, o adjetivo, o advérbio. E mais um dado importante que está ali, que nem aparece, que eu acabei ficando no lugar aqui e não aparece ali. Mas assim, ó, sufixo mente normalmente transforma adjetivo em advérbio. Apareceu mente, gente, vai ser um advérbio, rapidamente, lentamente, drasticamente, ok? Muito bem, próximo item, para encerrar a revisão do advérbio, então, repara o seguinte, ó, uma oração adverbial quando não for substantiva nem adjetiva. Tipos de orações adverbiais, né, a gente vai ver em conjunções, certo? As conjunções que vão dizer se ela é concessiva, se ela é conformativa, se ela é condicional, essa é a ideia que ele dá. O advérbio se estende lá no capítulo das conjunções, vamos ver daqui a pouquinho. E aí ela qualifica sempre o verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, ok? Muito bem. Vamos ver então, próximo item, conjunções. Lembrando ainda, eu queria saber o seguinte de vocês, ó. Qual é o que inicia uma oração subordinada substantiva? Conjunção integrante. E qual é o que inicia a oração subordinada adjetiva? Pronome relativo, ok? Muito bem. O que tem a ver o cujo com o artigo? Não aceita artigo antes. Muito bem. Quando é que o artigo é proibido? Casa, terra, pronome de tratamento, palavras iguais e distância. Ok? Muito bem. Conjunções. Ó, primeira coisa que tem que saber sobre conjunções. Ó, conjunções simplesmente tem dois tipos. Tem as coordenativas e as subordinativas. As coordenativas unem duas orações independentes. Certo? E as subordinativas unem duas orações em que uma depende da outra. Agora vocês vejam bem um dado bem importante, ó. As coordenativas, e só as coordenativas, elas são assim, ó. Se tiver conjunção na oração, ela é chamada de sindética. Se não tiver, é assindética. Acabou. Isso só acontece com as cinco coordenativas. E nas subordinativas são 10. Né? Nas subordinativas, na verdade, não existe sindética ou assindética, não se diz isso. Né? Tem uma que manda e a outra que obedece. A que manda vai ser a subordinada, oração subordinada, e a que manda é a principal e a que obedece é a subordinada. Tá? E mais um detalhe, ó, tem dois tipos, tem a desenvolvida e a reduzida. Só guardem isso. A desenvolvida é a que tem conjunção. Certo? A reduzida é aquela que é subordinada e não tem conjunção, ok? Bem, olha só, as coordenativas, conjunções coordenativas, está ali do lado, ó. Ela é sindética com conjunção e a assindética é quando não tem conjunção. São essas 5, aditiva, explicativa, conclusiva, adversativa, alternativa. E é só pensar, gente, entende? O que é aditiva? Está somando uma informação a outra, só somando. O que é explicativa? Porque está dando uma explicação. Por que está em vermelho por quanto? Porque isso tem que guardar. Por quanto é igual a por quê? Bota na tua cabeça agora, levanta, pula, dá 2 pulinhos, toma um copo d'água, por quanto é igual por quê? Por quanto igual por quê? É fácil de lembrar. P, O, R, Q, U. É quase a palavra por quê. Só tira o E, coloca o anto, virou por quanto. Certo? O portanto é igual por isso. Por conseguinte, não dá uma ideia de que vai continuar isso? Então, sempre vai ser conclusiva. Repara, não é de decorar, é de pensar, gente. Ó, a fulana passou na prova, portanto, vai assumir o cargo. Entende? Se eu disser, a fulana passou na prova porque, aí vai voltar, ó, porque estudou, daí vai aparecer a causa. Porque explica, dá a causa, portanto, dá a conclusão, a continuação. Ok? Guardem isso. E nas coordenativas tem ali, ó, a principal e a subordinada. A principal é aquela que é independente, que manda, e a subordinada é aquela oração que depende da outra. Aqui nós temos em amarelo as 9 orações subordinativas, as subordinadas adverbiais, e aquela em azul é a única subordinada substantiva, que é a integrante.
Tá? Agora, a causal dá a ideia de causa, a comparativa, compara, a concessiva dá uma ideia de oposição. Isso tem que memorizar. Concessiva é de oposição. E o detalhe na concessiva é que na concessiva tem o conquanto. O que é o conquanto? Conquanto é igual a embora. Olha só, porquanto, lá na causal, ó, o porquanto é igual ao porquê. Aqui na concessiva, o conquanto, que o som é parecido, mas o conquanto é embora. É para coisas contrárias. Certo? Quando tiver a palavra conquanto, leia-se embora. Tá? Conformativa. Conformativa tem uma que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o consoante, porque ninguém usa. Eu já vi pedir em prova. Consoante é igual conforme. Entende? Ele fez tudo conforme as regras mandam. Ele fez tudo consoante as regras mandam. Tá? Muito bem. Depois, então, sobre conjunção, um dado importante é as coordenativas e as subordinativas. As coordenativas têm a oração principal e a oração que nada aqui. Ok, estava sendo uma bobagem ali já, né? Olha só, a conjunção coordenativa que tem duas, né? Uma normalmente apresenta uma oração coordenada com a conjunção, chama sindética, e outra se chama assindética, que não tem. Normalmente é assim: fulano chegou cedo, mas ela reclamou, entende? O mas faz com que a segunda, da qual ele pertence, se chama de oração coordenada sindética, e a primeira assindética. E quando são subordinativas, tem a principal e a subordinada, ok? Bom, além disso, lembra que o porquanto é igual ao porquê, conquanto igual a embora e consoante igual a conforme, tá? Mais um dado muito importante, assim, ó. Gente, ó, a banca adora perguntar se é causa ou consequência. Professora, eu nunca sei. É bem fácil. É bem fácil. O fulano caiu um tijolo na cabeça dele. Entende? Qual é a consequência? Vai inchar, acontece depois. Qual é a causa? É uma construção ali perto. Entende? Então, ó, causa vem antes, consequência vem depois. Se liberta, é bem mais fácil que vocês pensam. Olha só. Então, veja bem uma coisa. Ó, preposições. As preposições aqui não tem salvação. Vocês têm que realmente saber quais são as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Tem que saber isso aí, tá? Fundamental. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, ok? E tem as preposições acidentais, conforme, segundo, durante, como, afora, exceto, tá? Também pode atuar como preposições, tá? Aqui são os mais importantes, ó. A preposição a, que atua na crase, o até, que é opcional estar ao lado da preposição a única preposição que pode estar ao lado de outra, né? Então, por isso que depois do até, a crase é opcional, se tiver regência. O com, muitas vezes é utilizado com valor de contra. O meu time jogará com o adversário, jogará contra o adversário. Tá? E o de, quando estiver acompanhado do verbo ter, ele muitas vezes é substituído pela conjunção integrante que, e alguns gramáticos defendem que daí o que assume o papel de preposição, né? Então, veja bem, se eu disser eu tenho que voltar, eu tenho de voltar, lembra isso, tá? O com tem valor de conta, o até é opcional, estar ao lado de uma outra preposição, por isso que a crase é opcional, e o de junto com o verbo ter, tem essa peculiaridade, essa idiosincrasia, podia ser trocado por que, tá? Aqui estão as informações sobre a preposição, ó, o fato de poder fazer a combinação e a contração, já falamos ali atrás quando falamos de artigo. Então vocês vejam bem aqui, ó, combinação é quando se junta pedido ao chefe, pronto, juntou a com o, vaga aos deficientes, se é vaga a alguém, mas os virou aos. As duas palavrinhas se juntaram e não teve nenhuma perda fonética. Se ocorre perda fonética, olha do outro lado, ó. Saída da piscina. Da piscina é a preposição de, mas o artigo a. Pronto. Aí houve uma contração com perda fonética, tá? Ou a preposição ainda pode acontecer não só do artigo, mas a preposição pode combinar com o pronome, só de mais ele vira dele. Mais uma coisa, lembrando, gente, ó, a preposição de, combinado com o artigo definido vira a palavra dum, está correto, culto, formal, sem problema nenhum. De mais uma, duma, também está certo. Tá? E agora, além disso, só lembrando que as preposições podem ser preposições
preposições acidentais ali e as essenciais, né? Ó, preposição acidental são aquelas que nós já falamos: durante, segundo, mediante, afora, como, exceto. E ali são as preposições a, ante, após, até. O até podendo ser trocado por a, o com valor de contra, o de podendo ser trocado pela conjunção integrante de, tá? E essas fofocas a mais aí. Ok, meu povo? Muito bem. Além da preposição... só para fazer o fechamento aqui, repara o seguinte, ó. Aqui, mesma coisa, só para relembrar aquele item que nós já comentamos ali em cima, as preposições são essas que vocês têm que saber obrigatoriamente, por favor. Não vá para a prova sem saber as preposições, né? E o tenho que, tenho de, mesmo babado ali, ok? Depois disso, verbos. Agora vamos lá, para sua excelência, verbos. Tá? Bem importante, talvez a classe gramatical mais importante. Isso é questão certa em prova. Já vou dizer para vocês o que mais cai em prova. Agora, em primeiro lugar, é importante saber que existem as formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio. Infinitivo, cantar, correr, sorrir, sempre termina em ar, ir. Lembrando que o ar pertence à primeira conjugação. Amar, cantar, pintar. Com er pertence à segunda conjugação, correr, dizer, e o or se encaixa aqui, tá, gente? Ó, porque em latim era poer, então é por, correr, dizer, manter, e sorrir, terminação ir, é da terceira conjugação. Primeira é ar, segunda é er, terceira é ir, ok? Gerúndio, que dá a ideia de continuação, cantando, falando, correndo. Eu brinco de que, tirando o Fernando, o resto tudo terminando endo é gerúndio, tá? E particípio é cantado, corrido, sorrido, ok? Aí cuidado com o vir, por quê? Porque o vir tem, ó, no infinitivo vir, no gerúndio vindo e no particípio vindo também. O vir e os seus derivados é o único verbo que tem o gerúndio igual ao particípio. Guarda isso. O vir é o único verbo que tem o gerúndio igual ao particípio, certo? Depois disso, agora vamos ver o tempo verbal, o modo verbal chamado indicativo. O que é importante saber aqui? Os mais importantes aqui é o segundo e o terceiro que estão ali. Por que, professor? Porque são os que mais caem. O que eu quero que vocês saibam aqui, ó. No presente é agora. Guarda isso, ó. Presente é agora. Memorizar que presente é agora se liberta, né? 2 neurônios. Né? Então, ó, presente é agora. Agora eu canto, agora eu faço, agora eu digo, agora eu peço, agora eu venho, tá? Só o detalhe importante aqui, que é um dos verbos que mais cai em prova, é o verbo vir, por isso que eu coloquei aqui, ó. Eu canto, canta, ele canta, nós cantamos, cantais, tudo bem. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos. Nós vimos. Então, vimos aqui é do verbo vir e a primeira pessoa do plural, tá? O verbo vir. Guarda isso. Tá? Então, ó, e no pretérito imperfeito, por que o pretérito é imperfeito? É porque é uma coisa imperfeita, é tanto tempo que eu já nem lembro mais. Então, antigamente eu falava, antigamente eu corria, tá? Então, ó, presente é agora, o antigamente é o pretérito perfeito, já o ontem, tu lembra com mais clareza, aconteceu ontem, ó. Ontem eu cantei, ontem eu falei, ontem eu vim, tudo bem. E o mais perfeito é aquele que ninguém fala, gente, né? O falar, a correr, a pedir, entende? Equivale a tinha pedido. Certo? Eu tinha falado com a professora e agora ela não quer mais deixar. Entende? Então, eu falara com a professora. A gente diz tinha falado. Né? É a mesma coisa que falar. Então, ó, aí é cantar, correr. Esse é o mais que perfeito. E futuro do presente, futuro do pretérito. Futuro do presente é um futuro vinculado ao presente. Se agora eu me preparar, no futuro eu passarei. Termina em irei na primeira pessoa sempre. E o futuro com pretérito termina em iria. Se ela tivesse estudado, ela passaria junto comigo. Ok? Muito bem. No modo subjuntivo, que é muito raro de cair, tem o presente, tem o passado e tem o futuro. O presente subjuntivo dá uma ideia de possibilidade. Por que é chamado de subjuntivo? Porque lança uma informação subjetiva. Normalmente atua em orações subordinadas, inclusive, gente. Porque é uma informação hipotética possível. Entende? Se eu disser assim, ó, tomara que ela cante. Ó, tomara é um verbo, que ela cante é uma oração subordinada ao substantivo. Ó, subordinado, tem o presente do subjuntivo. Ó. Então, no presente é que, no passado é se e no futuro é quando. Entende? Ó? Hoje é possível que eu cante, no passado se eu cantasse, no futuro quando eu cantar. Agora, qual é a observação que tem que saber aqui? Olha só, olha ali, ó, o verbo cantar é no futuro quando eu cantar,
quando tu cantares, quando ele cantar. Eu coloquei até o ser ali, gente, porque pode acontecer o ser e ser futuro. E agora, professor, eu vou confundir. Não, é passado, se eu falasse, e o outro é se eu falar, é no futuro. Tá vendo a diferença? Tá? Ó, e no verbo vir no futuro, quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. E o verbo ver, olha aquela imundícia ali. E isso eles adoram pedir. Tem que dizer assim, ó, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes. Olha, virdes nem parece nome de verbo, parece nome de tia que veio do interior, tia Virdes, né? Ok? Então veja bem uma coisa, gente, ó. Isso aqui, o ver aqui é vir. E vocês viram que o vir lá parece o verbo ver no presente do indicativo, né? Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos. Parece que lá é ver. Não, guarda isso, tá? Essas enrolhas eles adoram pedir na prova porque não sabem que vocês são meus alunos, eles enlouquecem. Aqui, só para relembrar rapidamente, ó, o presente indicativo tem, ó, eu canto, cantas, ele canta, nós cantamos, tudo bem. E o presente subjuntivo do outro lado, ó, tomara que eu cante, que tu cantes, que ele cante, nós cantemos, canteis. Isso que é raríssimo de cair em prova, mas tem que explicar uma coisa para vocês, ó. Aqui no meio tem o modo imperativo. O que é o modo imperativo? Ele é praticamente, gente, o presente do subjuntivo, ó. Todo imperativo negativo, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, todo vem de lá. Claro, a primeira pessoa não tem, porque imperativo implica fala, pedido, então tá falando com alguém, ele não pode falar contigo, senão parece que tá fumando umas coisas estranhas, bebendo outras coisas mais malucas ainda, né? Então repara, ó, então a primeira pessoa não tem, então só entra da segunda pessoa para baixo. O que acontece é que o indicativo oferece só as segundas pessoas. A segunda pessoa do singular, eu canto, tu cantas, tira o S, fica canta tu. Eu canto, canto, ele canta, nós cantamos, vós cantais, tira o S, cantai vós. Só essas duas formam o imperativo afirmativo. Todos os outros do imperativo afirmativo vêm do presente subjuntivo. E todo imperativo negativo vem do presente subjuntivo. Nossa, professor, isso é difícil. E pior é que não cai essa imundícia. Olha aqui, veja bem, ó. Formas nominais, infinitivo, gerúndio de particípio. O modo subjuntivo, esse que é difícil de cair, é o que, se, quando. O que cai são esses aqui, ó, o modo indicativo, tá? O presente é agora, o passado imperfeito é antigamente, o pretérito perfeito é o ontem, né? O mais perfeito é aquele do RA, daí futuro do presente irei, futuro do pretérito iria, ok? Muito bem. Então, para formalizar isso aqui e fixar ainda mais nas vossas mentes, veja bem o seguinte, ó, o verbo tem as formas nominais, infinitivo, gerúndio de particípio, o indicativo é o agora, antigamente, o ontem, o urá, o urei, tá vendo? E essas coisas vocês têm que saber, tá? O mais importante é o pretérito perfeito antigamente, o pretérito perfeito é o ontem. Por isso que esses dois estão com flechinhas. Não sei porque que o ontem está preto ali, mas tudo bem. E mais um detalhe, o verbo vir no presente, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos. Tá? De novo coloquei para chamar a atenção de vocês têm que saber isso aqui. E é isso sobre verbos, tá? Além disso, meu povo, tem os pronomes, tá? Que é o último item que a gente vai revisar aqui. Tá? Ó, substitui palavras que estão dentro ou fora do texto. Dentro ou fora do texto, tá? Então, pronome. Mais um detalhe bem importante, olha só. Tá? Que eu estou arriscando a colocar isso aqui porque eu estou vendo que está amadurecendo, eles pediram e voltar a pedir. Ó, processos anafóricos. O que é uma anáfora? É quando substitui algo que já foi apresentado. Tipo ali, ó, nós aprendemos que nossos, esse nosso se refere a nós. Isso é anáfora, tá? Processo anafórico. Isso eu acho que é possível. Catáfora é quando aqueles hábitos, ó, o aqueles retoma algo que vem depois dele. É raro de acontecer, também nunca vi cair em prova, mas é assim que funciona, tá? Pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, a, o, lhe, nós, conosco, vos, convosco e as, os, lhes. Esse pronome oblíquo, gente, é aquele que dá para trocar por ele ou por ela, lembra? Para não confundir com a artigo, certo? Muito bem, e para de tratamento é Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Sua Senhoria, Sua Excelência, essas coisas, tá? Depois, mais um detalhe bem importante aqui é o seguinte, ó, existe colocação pronominal, isso cai muito em prova. Colocação pronominal é o seguinte, ó, o pronome oblíquo ele fica em volta do verbo, ele vem antes chamado de próclise, ou ele vem depois chamado de ênclise, ou no meio, que é raríssimo de acontecer, chamado de mesóclise. Quando é que ele vem antes? Quando tiver um termo atrativo. Quais são os termos atrativos? Partícula negativa, pronomes em geral,
conjunções subordinativas e adjuntos adverbiais quando não tiver vírgula. Então veja bem, ó, nunca te vi, né? Nunca vi-te, o nunca atraiu. Entende? Não me preocupo, né? Não preocupo-me, o não atrai. Pronomes em geral, ó, alguém me ajuda. Alguém é um pronome indefinido. Não é alguém ajuda-me, alguém me ajuda. Ele atrai, tá? Ó, conjunção subordinativa, ó, comprei a mala para te apoiar. Não é para apoiar-te. O para, a conjunção para, que dá uma ideia de finalidade, aí tá atraindo, tá ok? Agora veja bem aqui, ó. Hoje me lembrei das suas piadas. Adjunto adverbial, sem vírgula. Hoje me lembrei das suas piadas, pelo amor de Deus. Se eles fizerem assim, ó. Hoje, vírgula. Daí está certo colocar vírgula ali, só que daí o me passa para depois. Tem que ser hoje, vírgula. Lembrei-me das suas piadas. Viram a diferença? Então o adjunto adverbial hoje só atrai se não tiver vírgula. Mesóclise só vai acontecer com futuro do presente e futuro do pretérito, né? Ó, pedirei, pediria, mas te fica pedir-te-ia, tá? E ênclise é quando não tem nada disso, nem o primeiro caso, nem o segundo caso. Quando não for um daqueles casos atrativos e quando não tiver futuro presente e futuro pretérito, vai para depois. Encontraram-me. Aí tem que ir para depois do verbo. Sempre vai para depois do verbo. Um detalhe, professor, se tiver dois verbos, como é comum acontecer, né? Poderá encontrar. Então me poderá encontrar, certo. Poderá me encontrar, certo. Poderá encontrar-me, também está certo. Quando for infinitivo, pode estar antes do primeiro, ou pode estar no meio dos dois, ou pode estar depois do infinitivo no final, entende? Sempre vai acontecer isso, ó. E quando o final não for infinitivo, for gerúndio, mesma coisa, pode estar antes, no meio, depois, né? E o João está ligando. Te está ligando, tá certo. Está te ligando, tá certo. Está ligando-te, também tá certo. Agora, quando for particípio, só pode ter antes ou no meio. Não pode estar depois, tá? Guarda isso. Só o particípio que ele não aceita depois. O resto, tendo dois verbos, pode ser antes ou depois. Agora, o campeão de audiência. Esse é o que mais cai na prova. Pronomes relativos. Que, quem, qual, onde, cujo, quando e quanto. Que, quem, qual, onde, cujo, quando e quando. Que, quem, qual, onde, cujo, quando e quanto. Tem que saber isso aqui, fundamental. Ele sempre se refere a algo que está antes dele, normalmente imediatamente antes, por isso que é chamado de relativo. Além disso, gente, ele normalmente, aliás, sempre quando ele existe, ele vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Ó, que, quem, qual, onde, cujo, quando e quando. O qual é o único que admite crase, porque ele carrega o artigo do referente, né? O onde só se usa para lugar físico. Tá? Não dá para dizer assim, ó, na angústia, onde as pessoas se preocupam, aí tá errado. Onde é só assim, ó, na entrada, onde as pessoas foram informadas, aí tá certo, onde é lugar. E cujo não admite artigo depois. Lembra que nós vimos quando estávamos revisando artigo, tá? Depois, e olha só, gente, ó, e aqui tem a palavra quando. Né? E quando lá nas conjunções também é uma conjunção temporal, né? Só que aqui diz que é pronome relativo. Qual é a diferença disso? Já vamos ver logo em seguida. Ó. Se eu disser assim, ó, ele voltou quando estava chovendo, ó, o quando dá uma ideia de tempo. Só isso não é pronome relativo. Agora, se eu disser assim, ó, lembro do aniversário, quando te conheci, aí o quando está retomando o aniversário, pronome relativo. Ok? Bem, além disso, pronomes demonstrativos, ó, esse, aquele, e aqui tem todas as situações. Vou frisar só o que importa aqui para a prova de vocês, tá? Ó, quando alguma coisa não foi citada, tu usa este. Por exemplo, assim, ó, este capítulo que vamos falar, ó, este capítulo que vamos, o capítulo veio depois do este, então é este. Se eu disser, falei com o João, esse cara, ó, esse tá retomando o João, então esse cara, aí é esse, porque já foi citado. Tá? Agora, o mais importante, gente, não é isso aí. Não é isso aí. O mais importante é isso aqui agora, ó. Lembra? Pronomes demonstrativos preferidos nas bancas atuais. Atenção, muito importante, ó. O que importa é que viste a moto a que era daquele cantor famoso, ó. O que importa tem o na frente do que, então vai ser pronome demonstrativo. Guarda bem uma coisa. Sempre acontecer isso, ó, que tiver um pronome que tiver um o na frente de que, ou um a na frente de que, aquele o ou a vai ser pronome demonstrativo e o que vai ser pronome relativo, gente. Pronome relativo, tá? Então vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Pronome possessivo agora é meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Bem tranquilo isso aí,
né? Lembra? O que tem de particularidade do pronome possessivo? Como é que acontece o pronome possessivo com artigo? É opcional. Mas tem uma situação que o pronome possessivo não pode ser empregado quando for conhecido o possuidor. Por exemplo, se eu disser assim, eu deixei o meu computador lá na tua casa. Não, tem que ser eu deixei meu computador, porque apareceu eu ali. Certo? Se não, pode dizer o meu computador ficou lá. Ou então, meu computador ficou lá. Tudo bem. Ok? Depois tem pronomes indefinidos. O que é um pronome indefinido, professor? É um pronome que tu não sabe quem é. Algum, não sabe quem é. Alguns também não sabe. Nenhum, todo, todas, toda. Quando vocês não sabem o que é, né? Poucos, ok? Poucos, tanto, tantos, qualquer, cada. Repare que quando usa essas palavras, a gente não sabe quem é que está ali. Então, aquilo ali se chama de pronome indefinido. Tá? E o que é um pronome interrogativo? É um pronome indefinido numa interrogação. Esses são os principais: que, quem, qual e quando. Tá? Algumas particularidades ainda fundamental para a gente saber é o seguinte: olha só, repara, o quem pode ser pronome relativo, que estiver substituindo alguém. Foi aquele o diretor quem fez o trabalho de mudança, ou quem está no lugar do diretor, pronome relativo. Foi a moça quem nos deixou, o quem está no lugar da moça. Entende? Vai retomar a moça para falar alguma coisa. Então é pronome relativo. Olha a diferença do indefinido. Descobri quem fez o trabalho. O quem está no lugar de alguém que a gente não sabe quem é. Então ele é pronome indefinido. Guarda isso. E o que é interrogativo? É a mesma coisa numa interrogação. Quem fez o trabalho de mudança? Aí, pronto. Pronome interrogativo. E o que também tem uma particularidade interessante. Porque veja bem, conjunção integrante que nós já vimos, né? Quando inicia uma oração, dá para trocar por isso. O diretor notará que nós discordamos dele, notará isso. Então, conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Depois, pronome relativo, foi o diretor que fez. Tá retomando diretor, pronome relativo. Pronome interrogativo agora, que trabalho lindo de mudança estão fazendo? Que, aí, tá ok? Aí é um pronome interrogativo, que está em uma interrogação, ok? Aqui tem uma síntese dos pronomes todos, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar a minha foto daqui para não atrapalhar a visão de vocês. Pronome pessoal, relativo e demonstrativo, então com asterisco são os mais importantes. Reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, o oblíquo, me, mim, comigo, lembra que ele dá para trocar por ele ou por ela, né? E o pronome relativo, né? Que, quem, qual, onde, cujo, quando, onde só para lugar físico, cujo não admite artigo depois, e o demonstrativo é esse, aquele, e aquela situação do a e do o diante do que. Esses são os mais importantes. Tem ainda o possessivo, meu, minha, teu, tua, indefinido, já expliquei para vocês agora, quando não sabe quem é a criatura, né? E o outro é exatamente o pronome interrogativo, que é um indefinido numa interrogação. Ok? Para finalizar a parte de pronomes, quero só retomar no geral aqui para ver o seguinte, pronomes, que é importante que vocês retenham, que vocês guardem para a prova. Pronomes, colocação pronominal, próclise é antes, tem que ter os termos atrativos, mesóclise no meio do verbo, futuro presente, futuro pretérito, e a ênclise quando for depois, tá? Quando não for nenhum dos casos anteriores. Relativo tem que saber que é o que, quem, qual, onde, cujo, quando e quando, é que nem preposição, são as duas coisas fundamentais para saber. Pronome demonstrativo, aquele detalhe do a e do o, e do as e do os na frente do que, né? E o quem, já vimos ali, pode ser relativo, indefinido, interrogativo, né? O relativo retoma alguém, o indefinido não se sabe quem é, e o pronome interrogativo, na verdade, ele é um indefinido em uma interrogação. Ok? Decorar menos, aprender mais. Isso vai mudar a vida de vocês. Certo? Muito bem. Olha só, qual é o presente para vocês? Agora, na descrição desse vídeo, na verdade, eu vou colocar um link com uma prova com a revisão de uma prova de 20 questões de morfologia. Certo? Faz e depois me envia a resposta para ver como é que está o desempenho de vocês, ok? Beijo no coração, salva esse vídeo, manda para as pessoas, né? Pede para essas criaturas se inscrever para a gente fazer explodir esse canal, para explicar a língua portuguesa e ajudar muita gente do Brasil inteiro a passar em concurso público, ok?